Esse texto sagrado, 1 Pedro 2, 18 a 25, diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo que possa falar ao nosso coração através da tua palavra, que pela tua palavra nós sejamos edificados, que pela tua palavra nós sejamos ministrados, que o Senhor possa falar conosco poderosamente, em nome de Jesus. Nós oramos assim para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Desde semana retrasada, que nós estamos trabalhando essa parte específica aqui da carta de Pedro, que fala sobre submissão, e nós falamos sobre submissão às autoridades semana passada. Hoje a gente fala um pouquinho, entra um pouquinho na submissão com relação ao trabalho. Semana que vem a gente fala submissão em relação à família, né, casamento, e também submissão ao Senhor de forma geral. Amém? E esse texto aqui, ele fala sobre esse princípio de submissão e vai nos mostrando esse princípio de submissão e coloca Jesus como exemplo desse princípio de submissão. Isso é muito lindo, porque na cultura que nós vivemos, a submissão é vista como algo negativo. Não é verdade? Por exemplo, se a gente orienta pelas escrituras sagradas que os filhos devem ser submissos aos pais, muitos entendem isso como algo negativo. E diz, não, eles são independentes, têm a própria natureza, a própria personalidade, não devem obedecer os pais nem ser submissos a eles. Quando nós orientamos pela palavra que nós precisamos ser submissos às autoridades governamentais, há um questionamento também com isso, e as pessoas pregam muito a questão da anarquia, de que nós não devemos nos submeter às autoridades, não é? É uma pregação que tem nos dias de hoje, quando a Bíblia nos ensina que é preciso obedecer às autoridades, sim, a não ser quando as autoridades deem ordens que são contrárias às ordens diretas de Deus. A Bíblia nos fala sobre o princípio da submissão no casamento, capítulo 3 vai falar sobre isso, da esposa se submeter ao marido, e aí também há uma luta com relação a isso, né? Ou seja, sempre que se fala de submissão, de obediência, há uma guerra, porque, como eu disse semana passada, por natureza, nós, infelizmente, seres humanos, temos uma natureza tendenciosa à rebelião, à rebeldia, à desobediência, à insubmissão. Isso nós herdamos de Adão, desde o Éden. Adão foi o primeiro a declarar a independência de Deus. Adão foi o primeiro a se rebelar contra Deus, contra a principal autoridade. E a partir daí acabamos herdando essa natureza adâmica de
rebelião, de submissão, de não obedecer, não é? E aí a Bíblia vem trabalhando o tempo todo com isso, porque Deus quer tratar o nosso caráter com relação a isso, para que nós entendamos que submissão não é inferioridade. E aí ele vai nos mostrando, tanto nesse texto, como no texto de Efésios, capítulo 5, que a submissão, o maior exemplo de submissão é Cristo. Cristo é o maior exemplo de submissão. Então, por exemplo, a Bíblia diz que ele se esvaziou, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o versículo 11. Ele se esvaziou da sua glória, se tornou humano, se revestiu da nossa humanidade. E ele foi, diz a Bíblia, obediente até a morte de cruz. Então Cristo se submete ao Pai. E a Bíblia vai nos mostrar que ele não era inferior ao Pai. A Bíblia nos mostra, em vários textos, principalmente no Evangelho de João, que ele é coigual com o Pai em poder, em atributos divinos, mas ele, na economia de Deus, ele se submete, ele se submeteu. Isso não é inferioridade. Amém, queridos? Aí ele nasce como ser humano. Agora imagine Jesus, um bebezinho, como homem, ele é submisso aos seus pais. A Bíblia deixa bem claro, lá em João capítulo 2, perdão, em Lucas capítulo 2, a partir do verso 12, que Jesus era submisso aos seus pais. Imagine o Deus que criou todas as coisas. A Bíblia diz que o verbo criou todas as coisas. João capítulo 3, perdão, capítulo 1, versículo 3, tudo que foi feito pelo verbo de Deus, que é Jesus, que criou o universo. O mundo foi criado por ele, as galáxias, as estrelas, o universo foi criado por ele, e agora ele está como um bebezinho, e mais ainda está agora como um feto no ventre de Maria, e depois como um bebezinho, sujeito aos seus pais, sujeito ao cuidado dos seus pais. E à medida que ele vai se desenvolvendo como ser humano, crescendo como ser humano, a Bíblia diz que ele vai se submetendo aos seus pais, que ele era sujeito aos seus pais, que ele era submisso aos seus pais. Ele é submisso às autoridades. Tanto é que quando ele é questionado sobre se deveria ou não pagar o imposto a César, pagar o tributo de César, ele diz: pegue essa moeda e mostre qual é a imagem que tem nessa moeda. E aí respondem para ele: é a imagem de César, do imperador romano, César. E ele diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, mostrando que ele é submisso às leis da sua época. Quando perguntam para Pedro: o teu mestre não paga o tributo do templo? E aí Pedro responde antecipadamente por Jesus, dizendo: ele paga sim. E quando ele chega em casa, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, o que você acha? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos filhos alheios? E Pedro responde: dos filhos alheios. E aí Jesus disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que nós não os escandalizemos, pega o teu anzol, lança o anzol no mar, pega o primeiro peixe. Na boca do peixe vai ter uma moeda. Você vai pegar essa moeda e vai pagar o tributo por mim e por ti. Mostrando mais uma vez que ele está se submetendo às leis da época. E ele paga o tributo por ele e por Pedro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então Jesus, ele é o maior exemplo de submissão. E nós precisamos entender isso, porque todos nós precisamos nos submeter em algum nível. Quando Jesus falou daquele centurião romano, que nunca viu uma fé tão grande como aquela, ele vai a Jesus pedindo que Jesus curasse o seu servo que estava doente, o seu empregado, o seu funcionário que estava doente, terrivelmente doente. Jesus diz: eu vou na sua casa. Ele diz o que para Jesus? Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Manda apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Qual é a lógica dele para dizer isso? Ele diz: porque eu também sou um homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo a este: vem, e ele vem. E Jesus disse, diante dessa palavra: ó, grande é a tua fé. Eu mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande como essa. Interessante isso. Ele diz: eu sou homem de autoridade
e tenho um soldado às minhas ordens. O que ele está dizendo? Eu tenho autoridade e também estou debaixo de autoridade. E aí a gente vai entender um princípio com a palavra desse centurião romano. Eu só posso exercer autoridade, eu só posso ter autoridade se eu aprender a me submeter à autoridade. Porque tem pessoas que querem exercer autoridade sem submeter à autoridade. Nós precisamos entender que para exercer autoridade, nós precisamos estar debaixo da autoridade. A primeira e a principal de todas é Deus. Mas após o Senhor Deus, nós temos outros níveis de autoridade que nós precisamos nos submeter. Isso não é desvantagem, isso não é no sentido negativo, isso não é ser inferior, não, queridos. Isso é bênção para as nossas vidas. Isso é bênção para as nossas vidas. Porque um dos propósitos da autoridade é nos guardar e nos proteger. E Deus usa as autoridades para isso. Aí então, aqui no versículo 18, o texto que nós lemos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, Pedro vai abordar essa questão da submissão dos servos aos seus senhores. Quando ele diz assim, servos, versículo 18, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Para você ter ideia, nesse período que Pedro escreveu aqui, o Império Romano tinha aproximadamente 60 milhões de escravos. De servos aqui eram escravos. Eles vinham oriundos de todas as partes que eram conquistadas pelo Império Romano. E como já disse, não eram escravos apenas, ou servos apenas, de funções pesadas, de trabalhos braçais, não. Tinha servos ou tinha escravos que eram médicos, tinham escravos que eram filósofos, tinham escravos que eram professores, tinham escravos que eram doutores em alguma área. Só que eles eram conquistados pelo Império Romano. O Império Romano entrava em algum vilarejo, alguma cidade, alguma nação, conquistava aquele povo, e os sábios também eram levados como escravos, para servir como escravos no Império Romano. Para você ter ideia, tinha mais escravos ou mais servos do que cidadãos livres. E qual era a mentalidade dos romanos? A mentalidade é que os escravos eram ferramentas de trabalho. Apenas isso. Para os romanos, os escravos não tinham uma alma, não tinham um valor humano. Era apenas uma ferramenta. Então eles diziam que havia dois tipos de ferramenta. A ferramenta inanimada, ou seja, sem vida, que podia ser, por exemplo, a picareta, a marreta, o machado, era uma ferramenta inanimada, uma ferramenta sem vida. O outro tipo de ferramenta que havia na mente dos romanos era a ferramenta animada, ou seja, a ferramenta com vida. Dentre eles entrava o cavalo, o boi, que era usado como ferramentas vivas, e também os escravos, que eram usados como ferramenta viva. Então eles não tinham valor nenhum, do ponto de vista de alma humana. Os romanos não davam valor à alma dos escravos. Para os romanos, os escravos eram seres desalmados. Agora, quando o cristianismo começa a crescer, a palavra de Deus começa a ser pregada, muitos escravos começaram a se converter. E eles encontraram na igreja um novo status. Porque agora a palavra de Deus vai colocar eles em pé de igualdade com seus donos, com seus senhores. Nós aprendemos hoje que Senhor na Bíblia não é apenas um título de respeito. Senhor significa dono. Vocês estão entendendo? Então agora, os escravos eram colocados em pé de igualdade. Porque para Deus, o valor de uma alma humana, o valor de um ser humano, independe da sua condição social, independe do seu status quo. Porque para Deus, ele é importante, o ser humano é importante pelo seu valor enquanto ser humano, criado em imagem e semelhança de Deus. Então, a igreja, o evangelho colocava todos com o mesmo valor diante de Deus. Embora isso não mudasse a condição social daquelas pessoas imediatamente, mas diante de Deus eles eram colocados no mesmo valor. Só que havia um perigo nisso. Qual era o perigo? O exagero. Como eu disse semana passada, toda doutrina pode ser exagerada. Qual era o exagero? De muitos servos, de muitos escravos, pensaram assim, bom, já que a palavra de Deus nos coloca na mesma condição de igualdade com os nossos donos, com os nossos senhores, nós podemos nos rebelar contra eles, nós podemos nos submeter ou nos rebelar, nos insurgir e desobedecê-los. E aí Pedro vai escrever dizendo exatamente isso. Não, vocês não podem. Vocês precisam ser submissos, servos.
sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha que palavra forte. Quem seriam os servos na condição de hoje? Claro que hoje nós não temos a servidão nesse aspecto mais, nós não temos escravos, nós não temos, graças a Deus por isso, porque o Evangelho, à medida que o Evangelho foi crescendo, o Evangelho, à medida que as gerações foi passando, foi promovendo a libertação, porque foi mudando a mentalidade das pessoas e foi promovendo a libertação. Toda essa libertação que aconteceu ao longo da história foi promovida justamente pelo conhecimento, pela revelação do Evangelho, da igualdade do ser humano. E aí, Pedro escreve: não, vocês não podem se insurgir, se rebelar. Vocês precisam dar um bom testemunho como cristãos, porque a submissão de vocês no trabalho, mesmo que seja um trabalho escravo, como eu disse, nós não temos trabalho escravo hoje, mas temos alguns que são análogos à escravidão. Mas Pedro está dizendo: não se rebele. Por quê? Porque se você for submisso, se você for obediente como cristão, isso será uma ferramenta que Deus vai usar, um instrumento que Deus vai usar para converter os seus conservos, para converter os seus senhores, para converter aqueles que estão em um nível de autoridade acima de vocês. E ele diz: não obedeça somente aos que são bons, mas também ao perverso. Olha que palavra firme e forte de Pedro. Ele está dizendo: você vai se submeter não apenas àquele senhor que é bom, porque alguns cristãos tinham senhores de escravos ou donos que eram bons, que eram humanos, que os tratava com honra apesar de serem donos deles, que não os castigava com severidade, que os tratava com humanidade, e que eles amavam trabalhar para esses donos, servir a esses donos, servir a esses senhores. Mas existiam cristãos que trabalhavam com senhores perversos, senhores que os massacrava, que os feria, que os machucava e que não os tratava com humanidade. E agora Pedro está desafiando a estes irmãos cristãos que se converteram. Como eu disse, a maioria dos que se converteram naquele período eram pessoas que vieram dessa classe da escravidão. Poucos de nobre nascimento se converteram nesse período, como Paulo vai falar lá em Romanos, em Coríntios. Ele está dizendo: olha, vocês precisam se submeter, não apenas àquele que é bom e cordato, não apenas ao patrão ou ao senhor ou ao dono que é bom e cordato, mas também ao perverso. Mesmo esse que é perverso, mesmo esse que é ruim, mesmo esse que trata vocês com desumanidade, vocês precisam se submeter a eles, obedecê-los. E ele vai dar o motivo agora no versículo 19. Eu queria que vocês acompanhassem comigo, meus amados, porque nós estamos examinando as Escrituras. No verso 19 agora. Aí ele diz no verso 19, 1 Pedro 2, a gente leu 18, agora o 19. Porque isto é grato. O que é grato? Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Olha o que Pedro está explicando aqui. Ele está dizendo: você vai submeter a esse patrão, estou trocando a linguagem de hoje, né? Não era patrão, era dono naquela época, era senhor, era o dono do escravo, mas ele está dizendo: você vai submeter não apenas o bom, porque submeter ao bom é fácil, submeter ao patrão bom é fácil, submeter ao senhor bom é fácil. Tem gente que se rebela mesmo assim, mas é mais fácil. Mas está dizendo não apenas ao bom, mas também ao perverso, ao duro, ao áspero, ao que trata você com desumanidade. E por que você vai fazer isso? Ele está dizendo, versículo 19: porque é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Ele está dizendo, por causa da sua consciência para com Deus. De cristão, de alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho, mesmo sofrendo injustamente, por causa da sua consciência para com Deus, você decide dar um bom testemunho, porque você decide submeter, mesmo sofrendo injustamente, por causa da sua consciência para com Deus, para que você seja um testemunho para todas as pessoas que estão à sua volta, para que você seja um testemunho para todos que estão próximos de você. Isso é grato para com Deus. Versículo 20 ele diz, verso 20: porque que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência. Se entretanto,
quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Ele vai dar mais um motivo, ele vai dizer assim, vamos fazer uma analogia aqui? Se vocês se submetem, mesmo aquele senhor ruim, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja sendo injustiçado, mas você se submete por causa da sua condição, da sua consciência para com Deus, porque você sabe que o Evangelho entrou em você, que o Evangelho transformou você, que você não age mais no seu impulso carnal, que você não paga na mesma moeda, que o Evangelho transformou você de dentro para fora, e você se submete por causa da sua consciência para com Deus. Isso é grato a Deus. Isso vai trazer glória para você. Aí ele faz uma comparação. Por quê? Versículo 20. Por que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Ele está fazendo agora um contraste, está dizendo, olha, se você está sofrendo justamente por amor ao Senhor, por causa da sua consciência, isso vai trazer glória para você. Mas se você está sofrendo por causa da sua própria culpa, por conta do seu próprio erro, por conta da sua própria perversidade, ou rebeldia, ou desobediência, se você está suportando com paciência, isso não traz glória nenhuma para você. Porque você está sofrendo simplesmente consequência do seu pecado, do seu erro. Ele diz, porque glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Ou seja, por exemplo, alguém que cometeu um crime, e essa pessoa sofre a penalidade, ele não pode dizer que aquele sofrimento traz glória para ele. Por que não? Porque ele está sofrendo por conta do seu próprio erro, por conta das consequências do seu próprio erro. Vocês estão entendendo? Mas o contrário, se alguém está sofrendo injustamente, por causa da sua consciência para com Deus, por causa do temor que há no seu coração em relação ao Senhor, por conta do peso da glória que está no seu coração, essa pessoa está sofrendo injustiça no trabalho, está sofrendo injustiça do patrão, ou está sofrendo injustiça na família, ou está sofrendo injustiça em qualquer ambiente que seja, e essa pessoa suporta com paciência, porque teme a Deus, diz, Senhor, Tu és o meu juiz, Senhor, Tu és o meu advogado, Senhor, o Senhor vai entrar com providência, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu não vou agir na minha própria força, Senhor, eu não vou fazer com as minhas próprias mãos, Senhor, eu não vou me vingar, não, eu entrego nas Tuas mãos, e essa pessoa suporta com paciência, por temor a Deus, a Bíblia diz que isso resulta em glória. Vocês estão entendendo, povo lindo? Pois que glória há, versículo 20, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Então não há glória se você está sofrendo por conta do seu erro. Não há glória se você está sofrendo em consequência da sua rebeldia, da sua teimosia, do seu pecado. Não há glória nisso, você está sendo apenas corrigido. Mas se você está sofrendo por fazer o bem, se você está sofrendo porque você está fazendo o que é correto, porque você está fazendo aquilo que a sua consciência diante de Deus manda que você faça, se você está sofrendo injustamente por causa do temor do Senhor no seu coração, não se preocupe, porque a Bíblia diz que isso é grato diante de Deus. Jesus também nos ensinou isso, usando outras palavras, em Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Amém? Ele diz, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, queridos? Então Jesus também nos falou sobre isso. Se você é perseguido, se você está fazendo o que é correto, o que a sua consciência diante de Deus manda que você faça pelo Espírito Santo, e você está sendo perseguido, sendo caluniado, sofrendo injustiça, e você suporta com paciência. Paciência significa perseverança, confiando no Senhor, confiando na intervenção do Senhor. A Bíblia diz que você é grato. Você é grato para com Deus, que você será recompensado por isso. E no verso 21 ele continua dando para nós a argumentação para isso. Verso 21 ele diz assim, porquanto para isto mesmo foste chamados. Que chamado dolorido, né? Olha o que você está entendendo o que ele está dizendo? Ele está falando do sofrimento injusto. E agora diz no versículo 21, para isto mesmo foste chamados. Como cristãos, nós fomos chamados para isso, para suportar muitas vezes sofrimento injusto. Por quê?
Porque, querido, se você é luz, as trevas vão bater em você até não puder mais. Uma honra para essa obra, né? Que coisa linda, é uma obra de Deus. Então, a Bíblia diz, deixa bem claro para a gente, que se nós fôssemos do mundo, desse sistema de coisas, o mundo amaria, o mundo nos aplaudiria, nos ovacionaria. Mas porque nós somos tirados do mundo, porque o Senhor nos resgatou de lá, o mundo vai fazer o quê? Vai perseguir, vai caluniar, vai bater, sem pena. Então, se você sofre injustiça por amor ao Senhor, a Bíblia diz que isso trará recompensa diante do Senhor. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? Deixando-vos o quê? Ele deixou o quê para nós? Exemplo para seguirdes os seus passos. O que Pedro está falando aqui? De sofrimento. Agora entenda uma coisa. Nós precisamos determinar qual é o tipo de sofrimento que é o sofrimento de Deus. Jesus deixou bem claro: perseguição, provações que vêm de Deus, aflições que o Senhor permite em nossa vida. Agora, como eu disse há pouco, existem sofrimentos que não seriam necessários a gente passar. Que a gente cava aquele sofrimento, que a gente permite aquele sofrimento na nossa vida. Esse sofrimento aqui de Deus é chamado na Bíblia de sofrimento redentivo. Por exemplo, um missionário sai daqui do Brasil e ele vai conscientemente para um país que persegue a igreja. Ele vai conscientemente para um país fechado ao evangelho. Ele vai conscientemente para um país que ele sabe que ali ele vai correr risco de morrer. Ele vai correr risco de ser preso. E qual é o único crime que ele está cometendo? Ser cristão e pregar o evangelho. Ele vai. Ele sabe que estando naquele ambiente ele estará sujeito a esses sofrimentos. Mas ele vai mesmo assim por amor ao Senhor, pelo amor e convicção do chamado e por amor às almas que estão naquele lugar. Então, se ele passa qualquer nível de sofrimento por amor ao Senhor, sofrimentos injustos, por amor ao Evangelho, por amor às almas, por amor ao chamado dele, do Senhor na vida dele, isso é um sofrimento redentivo. É o mesmo sofrimento que Jesus passou. Ou seja, Jesus passou aquele sofrimento voluntariamente. Jesus não sofreu por ser rebelde, Jesus não sofreu por ser um revolucionário, embora algumas pessoas achavam que Jesus era um revolucionário. Não, Jesus não sofreu por ser alguém que era contra a lei, que desobedecia a lei, que andava fazendo baderna na rua, que assaltava, que andava prostituindo. Não, o sofrimento de Jesus são sofrimentos chamados redentivos, porque ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu por amor às nossas almas, ele sofreu por amor às nossas vidas, ele sofreu por amor ao Pai, ele sofreu por amor ao chamado e à convicção do Pai na vida dele. Ou seja, ele experimentou injustiça por amor a nós, por amor ao Pai, por amor ao chamado. Então, quando você é injustiçado pelos mesmos motivos que Jesus, então a Bíblia diz que você está nas mesmas pegadas de Jesus. E Jesus deixou exemplo para você, ele diz assim: portanto, para isso foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir dos seus passos. Eu comecei falando aqui nessa mensagem que Jesus é o maior exemplo de submissão. Ele é exemplo de submissão, e aqui agora está mostrando ele como exemplo de sofrimento redentivo. O sofrimento redentivo, estou explicando o que é sofrimento redentivo, para dizer assim, nem todo sofrimento é a vontade de Deus para a nossa vida. Existe sofrimento que é desnecessário, a gente só passa se a gente quiser, se a gente desobedecer. Por exemplo, o povo de Israel não precisava passar 40 anos no deserto. Era apenas um tempo de aprender as lições e sair do deserto. Mas o povo foi tão teimoso, tão rebelde, tão murmurador, que foi necessário passar 40 anos no deserto. Mas eles não precisaram ir passar. Se eles tivessem aprendido logo a lição de imediato, se submetido ao Senhor de imediato, obedecido ao Senhor de imediato, andado na direção que Deus está dando de imediato, eles passariam para o deserto por pouquinho tempo. Mas por conta da teimosia, da rebeldia, Deus disse: cada dia de rebelião vai ser um ano no deserto. 40 dias de rebelião foram quanto tempo no deserto? 40 anos no deserto. Então, escute isso, queridos. O deserto não é para você morar lá.
O deserto é só a escola do Espírito Santo. É só um tempo para você aprender as lições que Deus quer te ensinar. Aí a gente vai para Jesus. Jesus também foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Israel passou 40 anos. E Jesus quanto tempo passou no deserto? Quanto tempo Jesus passou no deserto? 40 dias. Ele não precisava passar 40 anos. A Bíblia diz que até o Filho de Deus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Hebreus diz isso. Então Jesus aprendeu com o Pai o que o Pai queria ensinar a ele enquanto ser humano. Ele aprendeu as lições. E ele passou pelo deserto e só o tempo suficiente saiu. Então existem sofrimentos que são desnecessários. Deus só permite para tratar conosco se nós formos desobedientes. Então, quanto mais rápido nós aprendermos a obedecer, quanto mais rápido nós aprendermos a nos submeter, quanto mais rápido nós aprendermos a desse coração de obediência, mais rápido a gente sai do deserto. Mas a gente insiste em ser rebelde, em ser desobediente. Se a gente insiste em desobedecer, em teimar, em ter uma dura cerviz, a gente vai passar muito tempo no deserto ou no sofrimento, desnecessariamente. Então a Bíblia está dizendo que Jesus nos deixou o exemplo do que é sofrer. E qual foi o tipo de sofrimento que Jesus passou? Porque ele era rebelde? Não. Porque ele era ladrão? Não. Porque ele era um assassino? Não. Porque ele era um homem promíscuo, prostituto, adúltero? Não. Porque ele era desonesto? Não. Qual foi o sofrimento que Jesus passou e que ele deixou exemplo para a gente passar pelo mesmo sofrimento? Sofrimento redentivo. É aquele sofrimento que você passa porque você é fiel a Deus, porque você é fiel à convicção do chamado de Deus na sua vida, porque você é fiel ao chamado de Deus e amor às almas. E aí, por ser fiel a essa proposta de Deus, você vai passar por esse sofrimento. É inevitável. É inevitável. Então ele está dizendo que ele deixou para nós esse exemplo. Jesus é exemplo para nós em tudo, não é verdade, meus irmãos? Ele é exemplo para nós em tudo. E aí Pedro agora vai nos explicar o tipo de sofrimento que Jesus passou por amor a nós. Versículo 22 ele diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Então mostrando bem claro que o sofrimento dele não foi porque ele pecou. O sofrimento dele não foi porque ele cometeu pecado nenhum. O sofrimento dele não foi porque se achou o dolo na boca dele. O que é dolo? Dolo significa engano. Embora os fariseus acusavam de Jesus de ser um charlatão, um enganador, a Bíblia deixa bem claro que não havia engano, não havia dolo na boca de Jesus. Ou seja, tudo que ele falava era a verdade. E ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi para a cruz, do ponto de vista da perseguição, justamente por isso, por falar a verdade, por ser a verdade encarnada de Deus. Então ele não pecou para sofrer o que sofreu. Pois, verso 23, pois quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha o exemplo. Ele está dizendo, olha, Jesus está deixando o exemplo para nós. Sejam obedientes aos seus senhores, mesmo que ele seja injusto, mesmo que ele seja ruim, mesmo que ele seja duro, mesmo que ele seja carrasco, porque Jesus deixou exemplo. Ele sofreu não porque cometeu pecado, não porque tinha dor na sua boca. Aí no verso 23 ele diz, pois quando ultrajado, envergonhado, zombado pelas pessoas, ele não revidava com ultraje. Ou seja, ele não pagava na mesma moeda, ele não se vingava. Como a gente é vingativo, né, irmãos? Como a nossa natureza humana é vingativa, né? Se alguém pisa no nosso carro, a gente quer pagar na mesma moeda. E sabe o que é um dos problemas da vingança? É que você nunca dá na mesma medida. A vingança nunca dá na mesma medida, sempre é mais. Você sempre retribui com mais ódio, o ódio que te foi oferecido. Quando você se vinga, você se torna pior do que o seu ofensor, do que o seu agressor. Porque quando você assume o desejo de vingar, de fazer justiça com suas próprias mãos, seja em que área for, você toma o lugar de Deus de juiz. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece as medidas, Deus conhece as motivações, Deus conhece o coração e você não conhece. Então, quando você entrega nas mãos de Deus, Deus sempre vai aplicar a justiça de modo justo. Eu e você não. A nossa tendência é sempre exagerar, ir além. Vocês estão entendendo? Ele diz, quando Jesus era ultrajado, verso 23, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia o quê? Ameaças. Mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Era o que Jesus fazia.
Ele se entregava ao Pai. Ele se entregava àquele que julga retamente. Ele não fazia ameaças. Vocês estão entendendo? E nós, muitas vezes quando nós somos maltratados, nós queremos nos vingar. Nós queremos pagar o troco. E mesmo quando a gente não consegue, a gente fica torcendo para dar errado com aquela pessoa. Para que o castigo de Deus caia naquela pessoa. Torcendo para que um raio parta a cabeça daquela pessoa. Torcendo para que aquela pessoa sofra um infarto, tenha um acidente de carro. Não é assim a nossa natureza humana, sim ou não? Infelizmente. Então a gente precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, de tal maneira que mesmo quando nós formos tratados injustamente, nós entregarmos na mão de Deus, porque Deus tem a medida certa. E Deus nunca toma o culpado por inocente. Ele sempre faz justiça, mas a justiça dele é na medida certa. A nossa, se a gente for tentar fazer justiça com nossas próprias mãos, se a gente for tentar se vingar, a gente sempre vai fazer coisa além. Eu estava ouvindo uma pessoa dizendo que ele foi fazer uma cobrança na casa de alguém e o homem saiu com a arma para matar ele. Saiu com a arma e ameaçou ele. Ela foi cobrar um dinheiro, o cara estava devendo. E aí quando ele foi cobrar, o cara já saiu com a arma para matar. E aí ele ficou, né, conseguiu se esquivar, mas começou a planejar a morte daquele cara, porque se sentiu afrontado. Ele disse, vou comprar uma arma e vou matar ele. Vou comprar uma arma e vou matar. E ele era cristão, você vê, né? Como todos nós estamos sujeitos a isso. Ele era cristão, ele disse, vou comprar uma arma e vou matar. E comprou a arma. Uma arma moderna. Ele falou até o nome da arma, mas eu não entendo de arma. Ele comprou a arma e foi para matar. Ele pensou em matar o cara, né? Quando está planejando em matar, ele foi na cidade. Ele não era dessa cidade, mas ele foi na cidade com a intenção de matar o cara. Mas antes de matar o cara, ele decidiu ir no culto. Essas coisas que só Deus faz, né? E quando ele está lá no culto, Deus usou um servo do Senhor, que não o conhecia. E o servo do Senhor foi lá e falou com ele, olha, Deus manda te dizer que você não deve fazer o que você está pensando em fazer, porque se você fizer isso, você vai destruir sua vida, você vai destruir o seu casamento, você vai destruir sua família, você vai destruir seus filhos. Deixa que Deus vai resolver por você. O cara nem sabia o que era. Ele chorou, se arrependeu, pediu perdão ao Senhor. Voltou para casa e não fez aquele intento. Pouco tempo depois, aquela pessoa foi presa. Deus tratou com aquele camarada. Então ele poderia destruir a própria vida dele, destruir a família dele, porque ele seria preso, a família ia ficar desprotegida. Destruir o casamento, destruir os filhos, porque estava tentando se vingar, porque estava tentando pagar com a mesma moeda, porque estava tentando fazer na mesma medida. Mas a Bíblia diz que Jesus, que é o nosso exemplo, fez o quê? Jesus não revidava. E quando ele era maltratado, ele se entregava a Deus. Ele se entregava àquele que julga retamente. Senhor, tu está vendo. Senhor, tu és a minha justiça. Senhor, tu és o meu advogado. Senhor, advoga essa causa para mim. Senhor, eu coloco isso nas tuas mãos. Eu coloco essa situação nas tuas mãos. Eu coloco essa causa nas tuas mãos. Tu és o meu advogado. Intervenha. Age, Senhor. Ele confiava no Pai. E nós precisamos fazer o mesmo. Mesmo quando nós somos tratados injustamente. No ambiente de trabalho, ainda que nós sejamos tratados injustamente no nosso ambiente de trabalho, a gente precisa confiar no Pai. Ou na vizinhança, ou na família, seja que quer for, nós precisamos confiar no Pai, colocar diante de Deus e deixar que o Senhor julgue a nossa causa. Porque o texto diz que Jesus fazia isso. Amém? E no verso 24, está dizendo assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Agora nos mostra que Jesus, que é o nosso exemplo, ele levou esse sofrimento redentivo até as últimas consequências. E o texto diz que ele levou sobre si, sobre o seu corpo, ali no madeiro, ali na cruz, os nossos pecados. Os nossos pecados. Nos mostrando que ele não morreu na cruz por causa dos seus pecados pessoais, que eles não os tinham.
Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E Ele levou sobre si ali na cruz os nossos pecados. A nossa maldade, a nossa maldição, a nossa mazela, a nossa injustiça, a nossa mentira, os nossos adultérios, nossos jeitinhos, entre aspas, brasileiros, os nossos jeitinhos Jacó de ser, as nossas desonestidades. Jesus levou sobre si ali no madeiro todas essas coisas, e todas essas coisas foram julgadas sobre Jesus ali na cruz. Ele foi morto injustamente em nosso lugar, como sacrifício diante do Pai pelos nossos pecados. E aí o texto diz: para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados. Então, uma vez que Cristo morreu, nós como cristãos morremos com Ele. Para quê? Para o pecado. Nós precisamos morrer para o pecado. E dentro do contexto aqui, vamos pensar que alguém fez um mal a uma pessoa, fez algo muito ruim, cometeu uma injustiça terrível, e agora essa pessoa que sofreu a injustiça morreu, está no caixão. Tem como essa pessoa que está no caixão levantar para se vingar? Não, porque está morto. Ele está dizendo: você precisa estar morto para o pecado, morto para a sua justiça própria, morto para o seu desejo de vingança, morto para o seu desejo de fazer com suas próprias mãos. Você precisa estar morto para essas vontades malignas. Você tem que estar morto para o pecado e vivo para a justiça. Morto para o pecado e vivo para Deus. Morto para o pecado e vivo para Deus. É isso que nós precisamos por causa de Jesus, por conta daquilo que Jesus fez. Ele diz: por suas chagas, por suas feridas, fostes sarados. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Não somente sarados em nosso físico, mas sarados em nossa alma, sarados em nossa mente, sarados em nosso espírito, sarados em nosso interior. Queridos, eu sempre falo isso: é impossível alguém ter um encontro verdadeiro com Jesus e não ser mudado, não ser transformado. Impossível. Por que as pessoas não mudam? Porque elas têm um encontro com a religião, elas têm um encontro com a denominação, elas têm um encontro com o lugar, elas têm um encontro com pessoas, mas não têm encontro com Jesus. Porque no dia que a gente tiver um encontro verdadeiro com Jesus, a gente muda, irmãos. Não é que a gente é perfeito ou se torna perfeito. Não, ninguém é perfeito. Mas a gente vai mudando. O Evangelho muda o nosso interior, de dentro para fora, provoca a mudança de dentro para fora. Amém? Então, nosso desafio é permitir que o Espírito Santo, por meio do Evangelho, por meio da presença de Jesus em nossas vidas, nos mude, nos transforme, para que haja uma mudança em nossas vidas. Eu tenho falado aqui repetidamente: a maior propaganda da igreja, a maior propaganda do Evangelho são vidas transformadas, são pessoas transformadas. Eu preciso permitir que o Evangelho me transforme a tal ponto que a minha vida possa atrair outras pessoas para Jesus. E no verso 25 ele conclui dizendo: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor, como andarilhos no mundo espiritual, andando sem destino, sem saber qual era o nosso destino eterno, sem esperança, desgarrados, sem propósito de vida, vivendo uma vida fútil, vivendo uma vida sem sentido, vivendo uma vida vazia, desgarrados como ovelhas desgarradas, sem uma direção para a nossa vida. Mas a Bíblia diz que uma vez que nós nos convertemos, o Senhor se tornou para nós o nosso pastor e o bispo da nossa alma. Pastor é o cuidador, pastor é o apacentador. A Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor é aquele que leva pastos verdejantes, que alimenta a ovelha com pastos verdejantes, que para nós simboliza o que é alimento espiritual, a palavra, que consola, que edifica. O pastor cuida, o pastor apacenta. Jesus está dizendo que quando você se converteu, antes você era uma ovelha desgarrada, sem destino, sem direção para a sua vida, andando no escuro, sem propósito, vivendo uma vida vazia,
vivendo um dia de cada vez, sem pensar na eternidade, sem pensar no seu futuro eterno. Mas uma vez que você se converteu, a Bíblia diz que Jesus também se converteu como pastor da sua alma. Aquele que cuida, aquele que apacenta, aquele que guia, aquele que conduz, aquele que alimenta. E não apenas isso, o texto diz que ele se tornou também o bispo da sua alma. Pastor e bispo. A palavra grega para bispo é episkopos, que significa um supervisor, mas também significa um protetor, aquele que oferece proteção. Então Jesus, ele é aquele que cuida como pastor, mas ele também é o episcopos, é o bispo, é aquele que cuida, aquele que supervisiona a sua alma, é aquele que protege você. Ele oferece para você proteção. Olha que coisa maravilhosa. Então, dentro desse contexto de submissão e de sofrimento injusto por amor ao Senhor, tendo o exemplo de Cristo, como aquele que sofreu, como aquele que carregou em seu corpo os nossos pecados, a nossa injustiça, aquele que se tornou para nós pastor e bispo, protetor, supervisor, ele está dizendo para nós em outra linguagem: confie em mim, eu vou conduzir você. Mesmo que você esteja sofrendo injustamente, mesmo que você esteja sendo perseguido, mesmo que você esteja sendo caluniado, mesmo que você esteja passando por lutas e adversidades, eu vou ser o seu pastor. Eu vou conduzir você a pastos verdejantes. Eu vou conduzir você a águas de descanso. Amém? Eu vou proteger você, eu vou cuidar de você, eu vou colocar óleo nas suas feridas, porque é isso que o pastor faz, coloca óleo na ferida da ovelha, óleo para curar. Eu vou proteger você, eu vou ungir você. Eu vou ser o seu bispo, o seu supervisor, o seu protetor. Você vai estar debaixo dos meus olhos, dos meus cuidados. Então é muito melhor a gente confiar no Senhor, irmãos, do que confiar em nós mesmos. É muito melhor. Confie no Senhor de todo o quê? O seu coração. E não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Então Ele está chamando você para confiar nele de todo o coração. Ah não, eu vou fazer, eu vou dar um jeito nisso. Eu estou sendo perseguido, eu vou pagar com a minha moeda. Está pensando que eu sou besta? Eu não sou besta não, eu não sou otário não. Queridos, não quero escandalizar vocês não. Os que estão visitando, não se escandalizem, é só para chocar você. Deus está chamando a gente para ser os otários do reino. Deus está chamando a gente para ser os bestões do reino. Tem coisa mais besta do que alguém te dar um tapa na tua cara e tu oferecer a outra? Tem coisa mais besta do que essa? Se você está no seu lugar, num lugar, e alguém te dá um tapa na cara e você oferece a outra, quem vê você fazendo vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Sim ou não? Que cara besta é esse? O cara bateu na cara dele, ele virou a outra para o cara bater. Esse cara é um otário, não é assim que eu vou dizer de você? Hoje Jesus está dizendo que nós somos os otários do reino. Porque Jesus disse: se bater no teu rosto direito, faz o quê? Faz o quê? Oferece outro lado. Ou seja, Jesus está chamando a gente para não pagar com a mesma moeda, deixar que Ele defenda a nossa causa, deixar que Ele seja o nosso pastor, deixar que Ele seja o nosso supervisor, deixar que Ele seja o nosso protetor, o nosso cuidador, aquele que vai advogar a nossa causa, aquele que será a nossa justiça, aquele que será a nossa bandeira de vitória, aquele que será o Senhor dos exércitos da nossa vida, aquele que vai guerrear por nós, que vai cuidar de nós, porque a Bíblia diz que nós, como servos do Senhor, nós somos a menina dos olhos de Deus. Sabe o que é a menina dos olhos? Quem aqui sabe o que é a menina dos olhos? Quem sabe o que é a menina dos olhos? É o quê? Fala, vem cá, Duda, você é esperto. Vem cá, Duda. Vem cá, Duda. O que é a menina dos olhos, Duda? Exatamente, não é? Uma parte sensível. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus tem um cuidado especial com seus filhos, irmãos. Então você precisa confiar nisso. Amém? E deixa Deus agir em você e por você. Deixa Deus guerrear por você. Deixa Deus defender você, porque se você se defende, Deus não pode te defender. Se você se apoia na sua inteligência, Deus não pode ser o teu sustento. Se apoie na inteligência do Senhor, na sabedoria do Senhor. Se apoie no Senhor, não se apoie na sua própria inteligência. Deixa Deus ser Deus na sua vida.
Amém? Vamos orar? Vamos orar?